Oi gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal, né? Onde a gente costuma conversar sobre alguns temas, abordar algumas questões, né? No âmbito, levando sempre para o âmbito do cristianismo, do evangelho, né? Ampliando nossa visão cristã a respeito de vários temas, né? Que vivemos no cotidiano. E é isso. Nossa, olha, minha gente. Tá uma bolinha aqui, assim, a luz tá fazendo com que a bolinha fique aqui na minha lente, tá vendo? Então eu vou ficar cega mesmo. Não tão cega, né? Que a miopia é pouca. Mas então, hoje nós vamos falar sobre um tema que se chama assim, o lobo em pele de cordeiro, sabe? Toda vez que eu penso ou me lembro dessa imagem, né? Que a gente costuma ver algumas imagens na internet. Eu até peguei uma para poder lá ilustrar o meu site, né? Do texto que eu escrevi sobre isso. E a gente sempre vem na memória, né? Aquele lobo com a pelezinha do cordeiro assim, cobrindo ela. Mas é um assunto que rende várias discussões. É um assunto muito amplo, na verdade. E hoje eu trouxe ele para a nossa realidade cristã, né? Para que a gente amplie nossa visão a respeito de como isso acontece no meio do povo de Deus. Que muitas vezes a gente não percebe, né? O lobo em pele de cordeiro. O que seria? Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam? O que seria esse lobo em pele de cordeiro? Nota, né? Besteira. Daqui a pouco eu vou para um estúdio e esses tipos de intercorrência não vão mais acontecer, ok? Mas voltando, o que seria esse lobo em pele de cordeiro, né? No nosso âmbito cristão, na nossa visão, que a gente precisa se atentar realmente. O lobo é sempre aquela figura, né? Fingida, falsa, dissimulada, né? Que se faz de algo que não é na realidade, se finge de algo que ele na verdade não é, né? Eu costumo dizer que a gente vive num mundo onde há dois tipos de maldade. A maldade escancarada, né? A maldade que a gente nota, de primeira, você percebe que ali foi um ato de maldade, de covardia, de ruindade mesmo, né? Eu fico vendo assim as pessoas que judiam de animais, né? São más, pessoas más, índole ruim, alguma coisa ali, uma brecha, né? Para que Satanás atue na pessoa, ou então a própria carne ruim, que ela não consegue matar ali, né? Esmigalhar a maldade para que possa resplandecer Cristo na vida dela, a bondade na vida dela. Então existe essa maldade descarada e existe a maldade inteligente. Vamos dizer então que a maldade do lobo é uma maldade inteligente, onde ele finge algo, porque ele tem uma intenção por trás disso, né? Ele finge, ele se veste de bondade, ele se veste de uma pessoa carismática, boa, né? Simpática, compreensiva, né? Porque na verdade ela tem um fim, uma intenção lá que ela precisa desse circo para poder alcançar o objetivo, que é justamente aí que está a maldade, né? Então o lobo muitas vezes ele se utiliza disso, da maldade inteligente, da maldade dissimulada, da maldade que se veste, né? Ó, se veste, pele de cordeiro, se veste de bondade, né? E o que nós temos vivido ultimamente? Justamente essa verdade. A gente está cercado de pessoas, né? De pessoas cheias de boas influências, mas que na verdade o intuito delas, o fim das coisas, né? O objetivo maior é sempre algo de mal, é sempre um ato covarde, né? E a palavra já nos adverte isso, que no fim dos tempos muitos serão enganados, né? Muitos que são cristãos, muitos que seguem a Cristo, muitos serão enganados pelos falsos profetas, né? Pelas falsas ovelhas, né? Então a gente tem que justamente se atentar a isso. Por quê? Porque hoje em dia você olha e você não consegue saber se de fato aquela pessoa está com alguma intenção ruim dentro dela. Hoje em dia há muitas ideologias muito bem construídas, muitos argumentos muito plausíveis, sabe? Muito coerente, né? Pessoas que se colocam na nossa frente, na mídia, na televisão, na internet, em todo lugar, muito cheio de sabedoria, muito cheio de discernimento, né? Que nos conduzem muitas vezes ao engano também. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que não há mal que dure para sempre, ou seja, não há máscara que a gente consiga sustentar por muito tempo, sabe? E dessa forma também acontece com esse lobo, com essa maldade inteligente, ele não se sustenta para sempre. Uma hora Deus vem e cria uma circunstância, cria uma situação em que a pessoa não consegue mais sustentar aquela máscara, sabe? As máscaras caem. O tempo é o melhor remédio. O tempo revela quem é quem. Revela as pessoas como elas realmente são. E por que eu digo isso? Porque nós estamos cercados de pessoas assim na mídia, né? Olha,
Faz algum tempo que a gente escutou da boca de uma pessoa muito benquista no nosso, vamos dizer, no seio da nossa nação, né? No âmago do nosso país, uma pessoa muito querida, né? Muito mais querida do que não querida. E ela disse assim, a Bíblia precisa ser reescrita. Aí se você for pensar com a mente do mundo, por que a Bíblia precisa ser reescrita? Porque a Bíblia ela traz ainda princípios, né, que são os princípios verdadeiros, são os princípios que devem nortear a sociedade de fato, mas que no mundo atual esses princípios não se encaixam. Aí está o grande mistério. Jesus, ele não veio para fazer isso, ele não veio para que ele se moldasse ao mundo, ele veio para trazer a verdade, o mundo que deve se moldar à verdade, a Cristo, é o mundo que deve se moldar ao Evangelho, não o Evangelho se moldar ao mundo. Mas uma informação dessa caindo numa mente, né, que desconhece a verdade da Bíblia, isso cai de forma totalmente plausível, né? Coerente demais, né? Um livro tão antigo, né? Que traz, por exemplo, princípios de como nossas famílias devem ser constituídas, a figura do homem, a figura da mulher, né? Como as crianças devem ser geradas e tudo mais. E que parece que é algo assim que ficou para trás, de acordo com a nossa própria realidade de mundo hoje. Por isso as pessoas dizem coisas assim absurdas, né? Que a Bíblia precisa ser reescrita. Mas, gente, não é isso. Eu volto a dizer... Não é o Evangelho que deve se moldar ao mundo, é o mundo que deve se moldar ao Evangelho. A Bíblia são como cláusulas pétreas, elas são imutáveis, são verdades que nunca, nem o tempo, nem o homem conseguem apagar. Por isso que eu digo lobos em pele de cordeiro, pessoas que todo mundo para ouvir. A última foi qual? Nós vamos macetar o Apocalipse, né? Dita por uma pessoa que é respeitada por muitas pessoas, querida por muita gente. Mas aí que tá, não podemos nos deixar enganar pelas boas influências que não anunciam Cristo como Salvador, né? Não adianta ser bom, não adianta ser pessoas que fazem caridade, pessoas benquistas, pessoas queridas, né? Não adianta, deve anunciar Cristo, deve levar a bandeira de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, reconhecer. É aí que está a grande diferença para nós cristãos, para nós crentes, para nós católicos, para nós que acreditamos no Cristo que veio, que andou nessa terra, do verbo que se fez carne. É a grande diferença, se diferencia aí de quem é bom e de quem é de Cristo. Cristo, ele é a verdade que não se apaga. E nesses últimos tempos, isso é o que mais as pessoas têm tentado deixar, apagar, deixa pra lá. Não vamos falar sobre isso, vamos falar só sobre o que é bom, né? A gente vê muitos programas de televisão que ajudou fulano, comprou uma casa, comprou um carro, conseguiu cesta básica, que pessoas boas. Isso é insuficiente. Isso é insuficiente diante dessa verdade. Deve anunciar Cristo. É aí que está a grande diferença de nós e do mundo. Então eu volto a dizer, não adianta você fazer caridade, não adianta você ir para um programa de televisão, comprar um carro, comprar uma casa, fazer ações, né, de cestas básicas, chamar as pessoas para que todo mundo colabore com alguém que está carente. Não adianta fazer essa caridade, não adianta. Deve sim anunciar Jesus Cristo, deve sim levantar a bandeira de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, reconhecer que Jesus veio na terra, o verbo se fez carne, a comando do seu Pai, em obediência ao seu Pai, para que a gente tivesse chance de uma vida eterna. É aí que se diferencia tudo. Esse é o nosso parâmetro. Fulano é bom, mas cuidado com o que sai da boca dele, cuidado, quais são os pensamentos dele, o que ele pensa de Jesus, o que ele pensa de Deus. Deus é uma força do universo que comanda? Não pode se apegar apenas a isso, deve sim. A grande diferença é essa, reconhecer Jesus Cristo, aceitá-lo dentro do seu coração, permitir que o Espírito Santo transforme sua vida, modifique conforme a vontade do Senhor. Isso é papo de crente, minha gente, isso é papo de crente mesmo. E o que eu sou? Eu sou crente, né? Isso é papo de crente. E por que eu venho aqui dizer isso pra vocês? Por que eu venho aqui? Tomar até um café, sério mesmo. Papo de crente pede café, né? E pede bolo também. Por que eu venho dizer isso pra vocês? Porque nós estamos sendo levados pela massa. Nós estamos sendo levados pela massa, estamos batendo palma, estamos aplaudindo. Quando, na verdade, a gente deve se conscientizar de que o espírito do anticristo já está no mundo há muito tempo. Ele está no mundo há muito tempo justamente fazendo isso.
andando no meio de nós como lobos vestidos de ovelhas, né? Então, justamente, eu venho aqui justamente para trazer esse pensamento, para a gente refletir junto a respeito disso. Veja bem, o espírito anticristo já está no mundo, desde os apóstolos, há muitos e muitos anos, há muito tempo, mas está próximo à chegada do próprio anticristo, revestido de humanidade. Não pense você que o anticristo vai chegar aqui de uma forma horrenda e trazendo mensagens de maldade, mensagens ruins, mensagens de guerra. Não, pelo contrário. É uma imagem que vai ser agradável, vai ser uma imagem que vem para atrair o povo, para trazer para perto dele. E ainda com a promessa de paz. Ele vai vir com a promessa de paz mundial, sabe? Então, eu volto a dizer, os lobos vestidos de pele de cordeiro já caminham entre nós. E a gente tem que ter muito isso em mente. Cuidado com aqueles que não reconhecem Cristo como Salvador, porque é isso que vai nos fazer ver quem é de Deus e quem não é. Quem é bom em sua essência ou quem finge bondade. Tá entendendo? Tá acompanhando o raciocínio? Tá próximo. E isso é papo de crente mesmo. Mas quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. O anticristo, ele tem uma figura agradável, ele é uma pessoa bem querida, bem amada, bem quista, e ele traz uma promessa de paz mundial, de paz. Ele quer harmonia, ele quer alegria, ele quer justamente usar do tempo que ele vai ter, que ele vai gozar desse tempo, para atrair o povo, para depois levá-los eternamente para si, né? E para onde? Todos nós sabemos para onde, né? Um lugar terrível, que eu não vou dizer, porque é óbvio que todos nós sabemos qual é a verdadeira intenção que há dentro do anticristo, né? Que pulsa dentro dele. E veja aqui, pra gente encerrar, né? Veja aqui o que diz na Bíblia. Em 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o mesmo anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Veja em 2 João 1,7. Acompanha aqui, ó. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, é o anticristo. E, por fim, para que vocês entendam, 2 Coríntios 14, 4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, vamos reescrever a Bíblia, de boa mente os suportais, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é muito, pois, que também seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Entendeu? Foi tudo o que eu acabei de dizer aqui. O anticristo, ele vem dizendo que ele é Jesus, ele é bom, ele é suficiente. E, como eu acabei de ler, o próprio Satanás se faz de anjo de luz. Então é isso, minha gente. Eu fico por aqui, porque essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Né? Não vamos nos deixar levar por pessoas que são boas demais, que são influentes demais no nosso meio, no nosso país, na nossa nação. Pessoas queridas, pessoas caridosas, mas que não confessam Jesus. É pura enganação, tá certo? Nós que somos crentes, nós que somos cristãos, nós que amamos a esse Jesus que se fez carne, que morreu numa cruz e sangrou por nós, nós devemos levá-lo conosco. É o nosso selo, é a cruz de Cristo, certo? Eu fico por aqui e até quinta-feira, que tem um novo vídeo aqui para compartilhar com vocês. Um beijo e um abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.